Já tive oportunidade de dizer que Barras não é apenas uma terra de marechais e governadores, mas é também uma terra de poetas e intelectuais. Vários pontificam na literatura piauiense e na Academia Piauiense de Letras, como patrono e como membros efetivos dessa secular instituição literária. Barras é a terra de vários de meus ancestrais paternos. Então, meu depoimento vai se cingir a fragmentos de memórias, muitas quase que fugidias, quase que de difícil textura ao longo de minha vida. Imagens de pessoas e de paisagens. Então, esse meu depoimento vai fala da igreja que eu vi na minha infância, a velha igreja, que depois foi demolida. A bela praça que ficava no seu entorno, que então era muito bem cuidada. E depois o rio, que eu vi na minha infância e vi na minha adolescência e ao longo da minha vida. E também em minha casa vinham os parentes dos meus pais, e meus pais também conversando entre si. Então, minha casa era povoada por lembranças de pessoas e de paisagens barrenses. Assim, sempre ouvia falar no Padre Uchoa, ouvia falar no motorista Gregório, que foi torturado, martirizado pelo tenente Florentino Cardoso. E ouvia falar sempre na história de Alda que havia falecido vítima de um acidente. Um carro a pegou no dia do seu casamento. E isso, então, perpassou também vários textos meus e meus poemas. Então, Alda, no meu poema eu digo, Alda, a que morreu virgem, na vertigem de um sonho que no átimo se fez e desfez. Ela faleceu no dia do seu casamento, quando ia voltando numa comitiva, numa cavalgada para a sua casa, que ficava numa zona rural próxima. De Barras eu me lembro quando eu ia para lá na minha meninice, depois em minha adolescência, e então, quando eu ultrapassava aquela curva, que o carro começava a descer aquela ladeira, e de lá eu via a barragem, via a ponte, então eu sentia que estava chegando em Barras. Olhando para o lado direito da ponte, eu via às vezes caminhões em busca de areia, em busca de barras. E ali a gente podia ver que a cidade trabalhava, que a cidade progredia. Na posse de Dilson Lages, que eu tive a honra de proferir o discurso de sua recepção, eu então recordei esse tempo, o templo onde lá no seu frontispício estava o Cristo com os braços abertos como para acolher as pessoas que chegavam ou para abençoar as pessoas que partiam. Mas a velha igreja foi destruída, foi demolida.
Eu guardo também uma lembrança que às vezes se confunde em minha memória de uma igreja muito bem iluminada, com os seus lampadários, com aquele lustre muito cheio de luzes. E na minha memória é como se fosse a igreja antiga de Barras, mas não tenho certeza quanto a isto. Sei que depois o padre Mário Menezes concorreu para a construção da nova igreja e passou muito tempo em Barras. Esse padre se tornou amigo do meu pai em Parnaíba e meu pai, inclusive, chegou aí a Barras em sua companhia, quando ele foi receber uma homenagem ou participar de algum culto ou de alguma solenidade. De Barras também, eu me recordo muito bem, pela graça do Bilé, José dos Santos Carvalho, nosso parente, muito espirituoso, com muita verve, muito vivaz em sua conversa. Ele então falava do poeta Pedro Alves Furtado. E aí ele, com muita graça, muito xiste, ele era muito engraçado quando conversava com a sua voz grave, quase de trombone. E ele então falava nos versos hiperbólicos de Pedro Alves Furtado, quando, segundo ele dizia: ó Maratauã, imenso mar oceano. Mas depois, eu ao ler a biografia, a autobiografia de Leônidas de Castro Melo, grande barrense, eu vi que os versos não eram tão hiperbólicos, porque numa das passagens desse belo livro memorialístico, Leônidas de Castro Melo diz que em certas passagens invernosas dos bons invernos, o Maratauã por vezes se alargava em 2 ou mais quilômetros. Então, os versos do poeta não eram uma hipérbole tão grande assim. De Barras também recordo Ameixas, uma localidade rural próxima da cidade. Lá eu fui várias vezes, algumas vezes na minha infância. Me hospedava com os nossos parentes, a Dona Noca e João Cardoso, pessoas da estima de meu pai. E morava em nossa casa Conceição, filha deles, para prosseguir em seus estudos. Mas eu, menino da cidade, acostumado com os carros, com o brilho, com as brincadeiras da cidade, logo era acometido por uma forte tristeza. E não demorava muito, eu voltava para Campo Maior, para a casa dos meus pais. Eu chorava e aí eles me devolviam. E dessa época, eu acho que eu guardo a lembrança do canto dolente da Rolinha Fogo Pagou. Então, embora eu ache esse canto bonito, mas também eu acho triste, porque eu me lembro desse tempo. Depois eu revisitei essa localidade que ficava ali em Luiz de Souza, na gleba. Fui para onde era a gleba de meu avô, e lá eu vi o Buritizal da Várzea, onde se ergueu outrora a casa do pai de meu pai. E vi o cemitério campestre, na Chapada, no meio do carrascal, onde meu avô foi enterrado. E ali eu havia ainda correndo o pequeno córrego que corria nessa gleba de meu avô, ainda hoje perene. Depois, mais adiante, na adolescência, eu me hospedava na cidade com Salomão, primo do meu pai, grande telegrafista. Ele não precisava ver os sinais gráficos
Ele sabia o que o Morse estava dizendo só de ouvi-lo. De bela caligrafia. Certa vez, no meu primeiro livro, coletânea, de que participei, mandei para ele. E ele então mandou uma carta com a sua letra muito bonita, antevendo o poeta que eu seria. Que poeta eu seria, não vou ser cabotino para revelar isso. E, hospedado na casa dele, eu vi que para aquela época ele tinha uma grande biblioteca, vários livros. Sua casa ficava perto de onde foi outrora o cemitério velho, do qual não resta nenhum resquício, não guardaram nenhuma lápide. Perto dali também ficava a casa de Domingos Lucas. Às vezes eu ia lá e botava em sua bonita radiola, aquelas radiolas grandes, parecia um móvel, botava dobrados e marchos, que eu ficava ali me entretendo. Ali perto ficava uma churrascaria, onde fiquei com alguns amigos que iam comigo algumas vezes a entreter um breve flerte com as moças que estavam ali conversando com a gente, moças bonitas da cidade ou que estavam ali de férias. E nos olhos dela eu via refletido as águas fluidas do Maratauã, que mais tarde eu coloquei isso num poema, naqueles olhos embebidos em ciganeira e garrice. Também lembro de Zadi. Zadi era casada com José de Sá Furtado, que era filho de Elpídio Lucas Furtado de Carvalho, tio do meu pai, irmão da minha avó. E havia Socorro. Socorro nos acolhia quando a gente ia a Teresina. Na sua casa ela acolheu também seus irmãos que foram estudar ali. E foi na casa da Socorro que eu ouvi em seu rádio pela primeira vez a Jovem Guarda, as músicas dos Beatles. E a Socorro gostava de ler e socializava seus livros. E ela emprestou para meu pai Brocotós, de Fontes e Biapina. Foi um dos meus primeiros grandes contatos com a literatura piauiense. Esse livro Brocotós, em que estavam nele as memórias de um cachorro e as memórias de um canário. Foi um belo livro. Depois, um belo dia, o doutor Wilson Carvalho Gonçalves foi aplicar uma prova de concurso interno na SUNAB. E a delegada me botou para acompanhá-lo. E então, eu, ao ver o sobrenome dele, perguntei de onde ele era, se era de Barras. E ele então perguntou se eu seria de Barras. Disse, sim, sou. Daí, ele perguntou quem era meu pai, eu disse, e então fiquei sabendo que ele e meu pai tinham sido amigos, né, na infância e na adolescência e tudo. E eu fiz uma grande amizade com ele. E ele, para me prestigiar, me colocou para prefaciar alguns de seus livros, e eu também fiz o prefácio de alguns deles e também proferi a palestra no lançamento. Mas ele fez aquilo mesmo para me prestigiar, em prova de sua amizade. E eu então um dia quando fiz o poema Barras do Maratauã, a ele dediquei e recitei esse poema no lançamento de meu livro. Então, são esses os fragmentos, as reminiscências que eu tenho de Barras, através de pessoas e de sua paisagem natural e de sua paisagem arquitetônica.